E aí? Já pararam para pensar o que legalmente define quem pode assinar um contrato, comprar um imóvel ou, sei lá, até se casar? Bom, a resposta para isso está num dos conceitos mais fundamentais do direito civil: a capacidade jurídica. Hoje, a gente vai desvendar as regras que governam a capacidade e a incapacidade, entendendo direitinho quem pode exercer plenamente seus direitos e como é que a lei protege quem não pode. Vamos começar? Antes da gente mergulhar de cabeça no assunto, um aviso rápido, ok? Este material é de caráter introdutório e foi elaborado com auxílio de ferramentas de inteligência artificial. O ponto de partida de toda essa nossa conversa está logo no artigo 1º do Código Civil. Ele estabelece uma regra de ouro: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O que isso quer dizer? Que a partir do momento em que a gente nasce com vida, todos nós, sem nenhuma exceção, somos sujeitos de direito. Essa é a premissa fundamental de tudo. Para a gente entender esse tema a fundo, nosso roteiro está bem definido. Primeiro, vamos explorar o que é personalidade e capacidade. Depois, a gente faz aquela distinção crucial entre capacidade de direito e de fato. Na sequência, analisamos os casos de incapacidade, os mecanismos de proteção que a lei criou e, por fim, como é que a incapacidade acaba. Vamos lá? Ok, nossa primeira sessão, vamos direto para o alicerce de tudo, a personalidade jurídica. Pensa nela como se fosse a cidadania no mundo do direito. É aquela aptidão que todo mundo adquire quando nasce com vida para poder ser titular de direitos e deveres. É o que permite, por exemplo, que a gente tenha um nome, uma nacionalidade e, claro, um dia, um patrimônio. E dentro da capacidade, a gente tem a primeira dimensão, a capacidade de direito. Às vezes chamam de capacidade de gozo também. Como o nome já dá a dica, é a aptidão para adquirir direitos. E a lei aqui é bem clara. Todo mundo tem. Um recém-nascido, por exemplo, mesmo sem poder fazer nada sozinho, já tem capacidade de direito para receber uma herança. Impressionante, né? Agora sim, chegamos num ponto que costuma confundir muita gente, mas que é a chave para entender todo o resto. Olha só, uma coisa é ter um direito. Outra, bem diferente, é poder exercer esse direito por conta própria. Vamos ver a diferença? Aqui está o pulo do gato. A capacidade de direito é a de adquirir, e, como a gente falou, todos têm. Já a capacidade de fato é a de exercer, e aí nem todos a possuem. A lei, na verdade, faz isso para proteger, limitando a capacidade de exercício de algumas pessoas. E é exatamente aqui que surge a figura do incapaz. Essa distinção nos leva a duas situações bem claras. A capacidade plena, que é a grande regra, acontece quando a pessoa tem tanto a capacidade de direito quanto a de fato. Por outro lado, a capacidade limitada aparece quando a pessoa tem só a capacidade de direito. São esses indivíduos que a lei vai chamar de incapazes. E só para refinar um pouquinho mais o nosso conceito, existe a legitimação. Cuidado para não confundir com capacidade, hein? Capacidade é geral. Legitimação é específica para um ato. Por exemplo, um pai é plenamente capaz, certo? Mas a lei, lá no artigo 496, diz que ele não tem legitimação para vender um imóvel para um dos filhos sem o consentimento dos outros. É uma restrição bem pontual para proteger a herança. Certo. Agora que a gente entendeu a regra, vamos para a exceção. Na nossa terceira sessão, vamos analisar as hipóteses de incapacidade. E é bom lembrar, incapacidade não é uma punição, tá? É uma medida de proteção que a lei estabelece. E aqui, gente, a gente teve uma verdadeira revolução na lei. Com a chegada do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, a lista de absolutamente incapazes foi drasticamente reduzida. Hoje, segundo o artigo 3º do Código Civil, só existe um grupo nessa categoria: os menores de 16 anos. Apenas eles. Para o absolutamente incapaz, a proteção é máxima. Ele não participa do ato, é o seu representante legal que age em nome dele. E a consequência de desrespeitar essa regra é a mais grave possível no direito civil: a nulidade absoluta do ato, como está previsto lá no artigo 166, inciso 1. O ato simplesmente não existe para a lei. Agora vamos para os relativamente incapazes. O artigo 4º do Código Civil nos dá a lista: maiores de 16 e menores de 18 anos. Os ébrios habituais e viciados em tóxicos, os pródigos, que são aquelas pessoas que gastam seu patrimônio de forma descontrolada, e uma categoria um pouco mais aberta, aqueles que, por algum motivo, não conseguem exprimir sua vontade. Para eles, a proteção funciona de um jeito diferente.
Para os relativamente incapazes, o mecanismo de proteção é a assistência. Diferente da representação, aqui o incapaz participa do ato, mas ele faz isso ao lado de seu assistente. É como um trabalho em dupla. E se a regra for desrespeitada? A consequência, prevista no artigo 171, é a anulabilidade do ato. É uma invalidade que precisa ser alegada em juízo para ter efeito. Essa linha do tempo aqui mostra uma das maiores transformações do direito civil brasileiro. Antes de 2015, a deficiência era muitas vezes sinônimo de incapacidade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, quebrou completamente esse paradigma. Hoje, a regra é muito clara. A deficiência, por si só, não retira a capacidade civil da pessoa. É uma mudança gigantesca que promove dignidade e inclusão. Entrando na nossa quarta sessão, vamos focar nesses mecanismos de proteção. A gente já falou de representação e assistência, mas como eles funcionam na prática? Como é que a lei garante que os direitos dos incapazes sejam preservados? Vamos ver isso em detalhes. Esse quadro aqui resume tudo o que a gente viu até agora. De um lado, a representação, para os absolutamente incapazes. Uma pessoa age em nome da outra. Do outro lado, a assistência, para os relativamente incapazes. Uma pessoa age junto com a outra. E as consequências também são diferentes. Nulidade no primeiro caso, anulabilidade no segundo. É uma verdadeira escala de proteção que vai se ajustando conforme a necessidade. E a curatela? Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela se tornou uma medida excepcional. Conforme os artigos 84 e 85 da lei, ela só deve ser aplicada quando é realmente necessária e, de preferência, só para atos que envolvam dinheiro e negócios. A ideia é sempre preservar ao máximo a autonomia e as decisões da pessoa. E chegamos à nossa última etapa. Se a incapacidade é uma condição, na maioria das vezes, temporária e protetiva, como é que ela termina? Quais são os caminhos para se alcançar, de novo, a capacidade plena? Vamos descobrir? A regra geral é bem simples, na verdade. A incapacidade acaba quando a sua causa desaparece. A forma mais comum e conhecida que está lá no artigo 5º do Código Civil é atingir a maioridade. Fez 18 anos, pronto. A pessoa se torna plenamente capaz para todos os atos da vida civil. Mas e se a pessoa amadurecer antes dos 18? Será que é possível antecipar essa capacidade plena? A resposta é sim, através da emancipação. E ela pode acontecer de 3 formas: pela vontade dos pais, por uma decisão do juiz ou por força da própria lei, em algumas situações bem específicas. E essas hipóteses de emancipação legal são bem interessantes. São situações em que a lei assume que o jovem já tem maturidade suficiente para tocar a própria vida. Casamento, um emprego público efetivo, um diploma de curso superior, ou até ter independência financeira a partir dos 16 anos. São alguns dos atalhos para a capacidade plena. A lei acaba reconhecendo que a maturidade nem sempre vem só com idade. Para fechar nossa análise, fica aqui uma provocação. A idade de 18 anos como o marco da capacidade plena é uma convenção, uma forma de trazer segurança jurídica para todo mundo. Mas no mundo de hoje, com os jovens cada vez mais informados, mais responsáveis, será que esse critério fixo ainda faz todo sentido? É um debate que está aberto e que com certeza ainda vai evoluir muito. Fica aí a reflexão.